Olá, eu sou Carla Macedo e ajudo engenheiros e arquitetos a implementarem BIM. Hoje estou retomando aqui uma segunda maratona para a gente poder falar de BIM. Nessas 3 próximas semanas, nós vamos falar sobre oportunidades e desafios de implementação do BIM. É importante a gente falar o seguinte coisa, né, quando a gente quer retomar isso. Por que eu vou começar a conversa desde o início? Porque muitas pessoas que estão me acompanhando esse tempo todo sempre perguntam a mesma coisa, né? Como começar, por que implementar? Então eu achei melhor começar de novo. Para a gente começar a falar sobre esse tema, e hoje o primeiro tema que a gente vai falar é por que implementar BIM é uma oportunidade, é uma grande oportunidade. Para isso, nós precisamos pensar nos processos de hoje. Vamos recordar um pouquinho como que a gente trabalha hoje, como que são esses processos, quais são as nossas logísticas, quais são os nossos entregáveis, quais são as nossas compatibilizações, e em que pontos nós podemos melhorar. Então, a gente para aqui para pensar um pouquinho, né? Hoje, aquelas empresas que ainda não implementaram o BIM, que estão só analisando o processo todo, como que elas trabalham? Vamos recordar um pouco o processo do CAD, né? Como que todo mundo trabalha no processo de CAD? Primeiro, lembrando quais são os processos, como que funciona essa contratação. De forma geral, as pessoas que ainda não trabalham com BIM, trabalham, que você contrata primeiro uma arquitetura, faz toda aquela análise da arquitetura, depois vem os projetos estruturais, depois os projetos de engenharia, né, que muitos chamam de complementares, mas eu gosto de falar que são projetos de engenharia. Esse processo todo nem sempre é compatibilizado e nem sempre é na mesma ordem, né? Existe uma sequência, à medida que vai terminando um, vai contratando outros. Além disso, a gente precisa recordar como é que a gente faz essas compatibilizações. De forma simples, as compatibilizações, quando existe, são feitas através de uma planta em cima da outra. Você pega uma planta 2D e coloca uma em cima da outra. E nem sempre esses trabalhos estão compatibilizados. Com isso, quando vai para a obra, sempre tem um problema maior para ser executado. Às vezes, os projetos não estão compatibilizados. E aí é um grande problema. Chega na obra, sempre fala, né, isso dá-se um jeitinho na obra, resolve-se lá. Por que eu estou retomando esse assunto? Porque a gente vai começar a falar de BIM novamente. Quando a gente começa a falar de BIM novamente, a gente precisa entender onde nós estamos. E hoje, muitos dos escritórios ainda não implementaram BIM e estão trabalhando com a metodologia antiga. E aí, gente, a gente precisa recordar todo esse processo para entender as oportunidades, né? Bem, diante dessa recordação rápida dos processos de hoje, que são os processos de CAD, entrega tudo em 2D, às vezes tem um detalhe ou outro, nem sempre tem todos os detalhes construtivos, nem sempre os projetos estão compatibilizados. Existem muitos problemas de erro de planilha. Por que existe muito problema de erro de planilha? Porque como os projetos não são detalhados e nem sempre é claro o que você vai construir, a cada processo que vai ser feito, existe algum problema nas planilhas. E, às vezes, ainda, as planilhas são feitas na etapa de básico, nem são na etapa de executivo. E aí, realmente, tem esses problemas que todos nós já conhecemos. Aí vamos para o processo da obra. Chega na obra, existe alguma dúvida ou outra por falta de compatibilização, e aí resolve-se isso em obra, atrasando os processos, criando perdas financeiras, perda de prazo, e assim sucessivamente. Esses são os processos de hoje. Mas quando a gente fala em BIM, a gente está sendo movido a todo um trabalho, né, a uma mudança de metodologia, a uma mudança de paradigma. E aí a gente vai parar um pouquinho aqui para lembrar o que a gente está falando de BIM, né? O que é BIM? Então, vamos lembrar. BIM é uma metodologia que propõe a modelagem da informação da construção. Isso é uma forma de construir virtualmente. Mas mais do que isso, né? Quando a gente fala em BIM, a gente está falando em mudança de paradigma, a gente está falando em conceitos. E aí a gente tem que lembrar que BIM é uma metodologia que tem 3 conceitos, 3 pilares fortes que são bases do seu raciocínio, do seu processo. Nós estamos falando em pilares de políticas, nós estamos falando em pilares de processo e nós estamos falando em pilares de ferramentas. E aí é muito claro a gente entender isso, né? Como aplicar dentro desse conceito que a gente está trabalhando. Então, quando a gente fala em políticas, a gente está entendendo que a gente tem políticas internas ou políticas externas. Quando a gente fala em políticas externas, né, a gente tem que parar para pensar o que a gente está querendo dizer com políticas externas. Quando a gente fala em políticas externas, nós estamos falando em movimento externo em relação aos nossos escritórios, em relação às nossas construtoras. Movimentos externos, por exemplo, como o decreto do governo federal, o 10.306, que estabelece prazos para obras públicas, algumas obras públicas de relevância, adotar esse procedimento, adotar projetos, adotar construções. Isso está bem andado, né?
Agora, em 2021, já tem várias etapas a serem entregues nesse processo. Quando a gente fala em política, é importante a gente pensar que a política externa intervém diretamente nos nossos negócios. Por quê? Porque ela que move a contratação, ela que move o mercado. Então, quando a gente fala em política, a gente está falando que essas políticas intervêm no nosso processo. Quando a gente fala em políticas internas, nós estamos falando qual é a forma que nossos escritórios pensam, como são os raciocínios dos nossos gestores, e o que isso impacta em todo o processo dos nossos trabalhos. Isso são políticas internas. Bem, quando a gente fala em pilares de processo, o que a gente quer dizer de pilar de processo? Quando a gente fala em processo, gente, a gente está falando em vários tipos de processos. Quais são eles? Processo de comunicação, e comunicação entre pessoas, comunicação entre documentação, entre dados, como é que são esses entregáveis de documento, né? Como você está mandando esse documento para um e para o outro, como é essa leitura de cada processo de documentação. Isso a gente fala em processo de comunicação. Outra coisa que a gente fala é processo de gerenciamento, tanto de equipes quanto de projetos. Isso faz parte do pilar de processo, essas discussões. Quando a gente fala em coordenação, a gente está falando dentro do pilar de processo. Quando a gente fala em construção, processos de construção, qual é a forma que vai ser construída, tudo isso que a gente está analisando, a gente também está falando dentro do pilar de processo, quais são os conceitos básicos. Quando a gente fala em processo de treinamento, melhoria da equipe, quer seja em BIM, quer seja qual for a metodologia que você vai adotar, isso a gente está falando dentro dos processos, dentro do pilar dos processos. E tudo isso que a gente está discutindo são questões de gestões, que obviamente tem que estar envolvendo toda a equipe da gestão, né? Todos os diretores, todas as coordenações e, obviamente, toda a equipe. E aí a gente para pensar. A gente já falou de dois grandes pilares. A gente falou dos pilares de políticas e a gente falou dos pilares de processo. Agora, quando a gente falando ainda dentro do conceito de BIM, a gente tem que falar dos pilares de ferramentas. E quando a gente fala em ferramentas, a gente está falando todos os softwares que podem ser usados para o uso dessa metodologia BIM, que são mais de 250 softwares, aí você tem que escolher quais são aqueles que te atendem, dentre eles, né, quais que você vai usar, e como que a gente pode usar nesse processo. E aí, dependendo do software que a gente tem, se aqueles que a gente já tinha são atualizáveis ou não, ou se a gente tem que mudar todo esse procedimento. E, consequentemente, nós estamos falando do nosso parque tecnológico, dos nossos equipamentos. E aí é muito importante a gente parar para analisar tudo isso que a gente vai usar, porque isso impacta diretamente em todos os usos. Nós estamos aqui para falar de oportunidade. Quando a gente está falando em oportunidade, é importante a gente parar para pensar a seguinte questão. Quando eu mudo, toda vez que a gente faz uma melhoria, uma mudança de metodologia, obviamente a gente busca eficiência. E a eficiência é a oportunidade. Quando isso acontece por uma força do mercado, que é o que está acontecendo através da política externa, a gente é obrigado a se mover para tratar desse processo. E aí, agora, vamos fazer um pequeno comparativo do que os processos que eram antes e quais os processos que a gente quer hoje, né, usando a metodologia BIM, ou hoje ou daqui para frente falando isso. A metodologia BIM, quando ela é implementada de forma correta, onde você analisa cada processo seu, tudo aquilo que você precisa melhorar, tudo que você precisa ajustar, e, obviamente, quando você decide as ferramentas certas, aquelas que você realmente precisa aplicar no seu portfólio, que são diferentes para cada caso, é fundamental algumas coisas básicas que a gente busca. Por que dessa oportunidade? Por que a oportunidade? Porque quando a gente sai de processos de BIM, cujas modelagens são mais ágeis e são mais rápidas do que os processos de CAD, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando que BIM é construção virtual. Então, você modela aquilo que você vai construir. Você transforma uma oportunidade de tratar todos os processos que antes de ir para a obra, e aí você avalia isso claramente, começando pela coisa mais simples, que é a análise de conflitos. Então, quando você está usando a metodologia BIM, você está trazendo uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de evitar erros na execução, porque você está prevendo esses erros atualmente. Isso nós estamos falando basicamente do início do processo mais simples do BIM, que é o 3D, que é a análise de conflito. Mas quando você faz a modelagem da construção, outra coisa que é fundamental, a gente já está fazendo com que a gente consiga os nossos orçamentos mais precisos, porque quando você faz a modelagem da informação, você tem, cada peça é uma peça, e aí você já está de forma clara, já contando isso automaticamente.
E aí você regulando as suas planilhas de forma que você busque isso dos softwares que você estiver usando, você já tem isso contado de uma forma mais que automática. E aí a sua quantidade de dados, de números e de unidade, de cada coisa que você vai colocar na obra, já é retirado do seu modelo. Então, isso é uma oportunidade de já ter uma melhoria nos planejamentos e nos orçamentos. Isso é claro que todo mundo já vem percebendo isso, mas é importante a gente retomar essa conversa nessa nossa nova maratona. E aí, o que é muito importante a gente entender? É muito importante a gente entender que, quando a gente tem um processo bem modelado, com todas as especialidades que a gente quer, onde a gente já tira toda a análise de conflito, a gente já consegue tirar as planilhas de orçamento, e com certeza a gente já consegue fazer um planejamento. Então, a gente já consegue fazer um planejamento físico-financeiro de cara com esse processo da metodologia BIM. Agora, o mais importante da metodologia BIM, e aí voltando de novo na questão da construção virtual, aí, gente, eu estou falando agora de ferramenta, né? Quando você já entendeu como é a forma de construir, como que você deve modelar, e lembrando um pouquinho, dando mais um pouquinho, um passo atrás, quando a gente faz os trabalhos em CAD, e você faz uma planta, e você quer cortes dessa planta, você tem que desenhar tantos cortes você precisa, 1, 2, 3, 4. E quando você usa a metodologia BIM, basta você fazer a planta e automaticamente você retira os cortes. Quando a gente fala automaticamente, gente, não é um passo de mágica, não é um milagre. Obviamente, você vai lá para assim, traçar um corte, ele vai tirar o corte, você vai fazer as vistas, ajustar toda essa forma de retirar essa informação, mas você não precisa desenhar a informação. Então, você também está melhorando no processo de fazer compatibilização interna entre cada planta e corte do seu próprio desenho, no momento que você faz isso de forma automática. Isso minimiza uma série de questões. Quando a gente fala em compatibilização, e aí sim, quando você joga cada sistema linkando dentro do seu processo, você vê isso dentro do seu 3D, é o que a gente fala lá de análise de compatibilidade física, você consegue analisar e eliminar problemas em obra. Outra coisa que é importante a gente relembrar, quando a gente está falando em construção virtual, você tem que construir exatamente no seu modelo como você vai construir. E aí você já elimina vários erros de problema de curvas de acesso, se as caixas realmente cabem, se as curvas comerciais dão para fazer aquilo que você está pensando. Porque quando a gente fazia em CAD, você traçava uma linha e falava que era uma curva, e você não tinha isso fisicamente construído. Quando a gente está falando em BIM, isso é claro que você tem que fazer cada detalhe da construção. É como se você estivesse vendo essa construção. E aí é muito mais simples de você perceber todas as falhas. E aí nós estamos falando em oportunidade. Trabalhar em BIM é trazer oportunidade de tirar problemas de conflito, tirar problemas de erros em obra, facilitar e garantir uma planilha orçamentária mais precisa, você conseguir fazer um planejamento já vinculado ao processo. E ainda nós não estamos nem falando quando a gente já está em obra, porque quando a gente já está em obra, no processo de obra, a gente pode usar, por exemplo, a metodologia do laser scan, ou mesmo de drone, para a retirada da nuvem de pontos de cada processo da obra. E aí, em cada processo da obra, você pode fazer isso comparado com o seu modelo e analisar se você está com a obra em dia, se a sua obra está adiantada, se está atrasada, em qual etapa dessa obra que você tem esse atraso ou esse adiantamento. Isso faz com que você analise melhor o seu canteiro. Você não precisa, você pode trabalhar com todas as compras full time, né? Você vai pôr na medida que for construindo, então não precisa ter muito depósito, não precisa ficar armazenando material, porque você pode fazer isso alinhado com a sua construção e transformar isso de uma forma mais eficiente. Isso é uma grande oportunidade. E mais ainda, trabalhar com BIM busca todo esse conceito nosso. Agora, é importante a gente lembrar que trabalhar com BIM, né, de forma geral, muda um pouco os nossos conceitos de relação de equipe, nossa relação de engenharia simultânea, que muitos escritórios de CAD já faziam isso, mas a maioria não. Então, o BIM traz essa oportunidade de a gente retomar essa necessidade da engenharia simultânea. Todas as equipes têm que estar juntas dentro do mesmo processo. E por que isso, né, gente? Porque BIM é uma construção virtual. E como o BIM é uma construção virtual, todos os envolvidos da construção têm que estar juntos desde o início. Por quê?
porque assim você vai saber exatamente qual vai ser a forma construtiva, inclusive estamos falando da equipe de obra, né? Você já tem que imaginar quem é que vai construir, fazer aquela construção, para saber qual é a metodologia construtiva, porque é baseado nessa metodologia construtiva que você vai fazer os seus modelos. E aí sim, você vai preparar os seus modelos, aí até talvez para o uso do 10D, que é a industrialização. É muito importante a gente entender todo esse processo. E quando a gente resume isso de forma clara, a gente está trazendo aqui aquela sempre pergunta: por que trabalhar com BIM é uma oportunidade? É uma oportunidade porque nós estamos sempre em busca de eficiência, e trabalhar com BIM nos permite melhorar a nossa eficiência, nos permite diminuir a quantidade de erros de compatibilização, nos permite diminuir a quantidade de erro em planilha, e faz com que a gente tenha cada vez mais detalhes dos nossos processos. E mais ainda, né? Quanto mais a gente pode usar o BIM, a gente pode levar o modelo para a obra através do uso de tablets, e aí os nossos usuários, os nossos pedreiros, nossos ajudantes de obra, podem tirar a dúvida clara do processo, dando um zoom no tablet em cada detalhe, e conferindo se a construção está correta, conforme projetado. Isso tudo que nós estamos falando aqui de forma resumida, para a gente introduzir de novo os nossos assuntos de BIM, de uma forma clara. E por que a gente está falando isso de novo, né? Porque muitos aqui ainda não estão nos acompanhando. Apesar de a gente estar falando de BIM já há muito tempo, o mercado fala de BIM há muito tempo, né? É importante, quando a gente fala há muito tempo, pelo menos há 3 anos esse assunto é um assunto de pauta, mas ainda é assustadora a quantidade de pessoas que não sabem do processo. É assustadora a quantidade de pessoas que ainda não entenderam. Então, a gente precisa realmente reafirmar os conceitos o tempo todo, para que todos possam juntos estar crescendo nessa metodologia. É óbvio que a gente sempre busca eficiência, e a metodologia BIM trouxe um pouco dessa facilidade, essa oportunidade de a gente ajustar os erros e as falhas que a gente tinha no processo de CAD. Mas, mais uma vez lembrando, nós estamos falando de processos. E dentro, quando a gente fala de processo, a gente está falando de processos de pessoas, processos de comunicação. E nós estamos falando de engenharia simultânea. Para a gente enxergar a oportunidade que o BIM nos traz, a gente precisa fazer esses ajustes nessas equipes, nessa forma de pensar. Então, tudo que a gente traz de implementação de BIM é oportunidade de melhoria. É oportunidade de melhoria nos processos das pessoas, é oportunidade de melhoria no processo de comunicação e, obviamente, utilizando as ferramentas, é uma oportunidade de melhoria nas ferramentas. E cada um dos softwares que a gente trabalha, na forma que a gente comunicar, na forma de compatibilizar, na forma de extrair os quantitativos e na forma de fazer essa construção virtual ser clara e notória para que a gente não tenha problemas em obras. É importante lembrar que todas as oportunidades vêm também com desafios. E os desafios são, primeiro, a nossa mudança de paradigma, a nossa mudança de mentalidade, de pensar que a gente pode trabalhar com processos mais eficientes. E é lógico, gente, que quando a gente falar da etapa de ferramentas, a gente tem que escolher uma delas, porque ferramentas, aí nós estamos falando de software especificamente. Por mais que eles sejam semelhantes, por mais que eles sejam parecidos, eles são diferentes. E a forma de entrar com os dados são, às vezes, de forma diferentes. Aí a gente tem que verificar qual das ferramentas que a gente tem disponível que é melhor para o nosso portfólio. Como que a gente vai tratar esses treinamentos? Quais delas que nós vamos precisar? Quais são as demandas que cada um de nós fornece para escolher melhor essas nossos usos das ferramentas? Agora, lembrando que com a metodologia BIM, a gente consegue fazer um trabalho mais compatibilizado. Obviamente, se tiver os cuidados devidos, se tiver os conceitos claros dentro dessa forma de implementação. E aí, com isso, a gente analisa os 3 pilares do BIM. Nós falamos de políticas, nós falamos de processos e nós falamos de ferramentas. Dentro desse nosso canal, nós vamos discutir essas possibilidades todas. Por exemplo, quando a gente for conversar com os papos BIMs, com as entidades, com os profissionais, nós vamos tentar entender deles as oportunidades e os desafios que cada um está tendo para fazer a implementação do BIM. E o que fazer para vencer esse processo?
Quando a gente falar do BIM na prática, que é um quadro que a gente tem aqui, a gente vai começar a mostrar as ferramentas, quais são as oportunidades que as ferramentas nos trazem de melhoria dos nossos processos, nos nossos processos construtivos. E isso é claro para a gente de forma muito direcionada. É importante a gente entender que BIM é uma oportunidade. Para mim está muito claro isso. Para você também? Você consegue entender que aplicar o BIM dentro do processo, na mudança do CAD, é uma coisa de melhoria, é uma busca de eficiência. E aí a gente para perguntar, todo mundo fala isso, né, Carla? E agora? Tudo bem, eu já entendi, é uma questão de oportunidade, é uma questão de melhoria. Mas quais são os meus primeiros passos? E os primeiros passos são coisas que a gente tem que andar, mas, de qualquer forma, o primeiro passo é sempre a gente entender o conceito da metodologia. Se a gente entender que a metodologia é um conjunto de políticas, processos e pilares, e se a gente entender que o primeiro passo é a gente fazer uma implementação do BIM certeira, começando pelos processos e, obviamente, depois chegando nas ferramentas e respectivos treinamentos, esse é o primeiro passo. E aí, com certeza, a gente está no caminho de perceber a oportunidade da implementação BIM. A oportunidade de implementar o BIM é a gente seguir certeiro em busca de eficiência. Gente, quando a gente fala em construção virtual, a gente percebe que a gente está evitando tudo aquilo, está simulando tudo aquilo que vai ser construído lá na obra, na tela. E isso facilita demais as nossas compreensões. Isso facilita a gente perceber as dificuldades que a gente pode ter. Por exemplo, quando a gente está falando em compatibilizações de shafts, quando a gente fazia isso num papel, cada especialidade fazia o seu detalhe no shaft, mas você raramente tinha uma planta de compatibilização dessas ocupações. Muitos já trabalhavam assim em CAD, mas a maioria não. Quando você está trabalhando em BIM, aí nós estamos falando que BIM é um processo 3D, se você analisar só o princípio da ocupação física dentro dos shafts, você já elimina uma série de problemas que você vai ter, porque está compatibilizado fisicamente cada uma das suas especialidades. E isso é importante a gente perceber. E aí, quando a gente volta de novo no conceito de BIM, e aí, claramente, do que a gente está dizendo, que nós estamos buscando a nossa equipe uma forma de ter uma comunicação mais assertiva, nós estamos ajustando as nossas comunicações de dados. E aí, da mesma forma que a gente trabalhava lá no CAD, a gente falava em DXF, que era um arquivo padrão onde você abria, a gente está falando da comunicação do IFC. Quando a gente fala em comunicação, já adiantando um pouco esse processo, a gente está dizendo o seguinte: eu tenho que exportar os meus arquivos de forma que você consiga recebê-los, e você tem que entender essa importação para a linguagem ser assertiva. Isso é uma questão muito importante dentro do processo do BIM. É a questão da comunicação dos dados. Isso nós vamos entrar em detalhes cada vez mais nessas discussões nossas, né? O que isso pode trazer, mas nós estamos falando de transmitir. Cada vez mais os softwares estão trazendo essa oportunidade de um IFC mais certeiro. Além disso, nós já temos normativas, né, da ABNT, e já está direcionando cada vez mais como que vai ser essa nossa comunicação. A nossa comunicação da transmissão das informações. Quando a gente fala, então, em mudança de paradigma, e aí sim, mudança do processo em BIM, é muito importante perceber que a gente tem busca de melhoria. Quando eu convido vocês aqui para discutir esse assunto, é importante a gente retomar esse entendimento desde o início. Por que eu falo isso? Porque muitos que estão aqui no processo de crescimento ainda não conseguiram perceber essa mudança. Já entendem que BIM é uma mudança de paradigma, já entendem que BIM é uma mudança de processo, já entendem que são mudanças de ferramentas, porque com toda e qualquer nova metodologia, nós estamos trabalhando com novas ferramentas. Mas é importante a gente entender como que a gente precisa mudar as ferramentas anteriores para as ferramentas atuais. Se é só fazer um upgrade, ou se é mudar a ferramenta por completo. Por isso, é importante a gente entender todo o passo a passo anteriormente utilizado. E aí, a gente lá atrás estava falando sobre isso, né? Sobre como são os nossos processos. Para a gente poder ter uma implementação eficiente, uma grande oportunidade, a gente precisa entender a diferença clara de que era antes, como a gente trabalhava com CAD, da mesma forma que quando a gente trabalhava em papel e mudou para CAD.
A gente está trabalhando claramente nesses conceitos, ok? Então, vamos falar de novo. BIM é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade de mudança de processos, ela é grande uma oportunidade de mudança de processos de comunicação, processos de coordenação, processos de desenho e mais, de compatibilização, quando a gente fala das ferramentas. Vamos retomar aqui um pouco agora falando das ferramentas. A gente tem diversas ferramentas que trabalham com BIM. A gente tem ferramentas da Autodesk, que é o Revit, a gente tem ferramenta da Graphisoft, que é o ArchiCAD, tem da Bentley, que é o EcoSys, tem a Aqua, ou seja, existem diversas ferramentas que podem caber melhor em cada um dos nossos bolsos, de acordo com cada coisa que nosso portfólio precisa. E aí a gente precisa entender, cada um de nós, qual realmente o portfólio que eu ofereço, para entender qual é a ferramenta que eu preciso. E aí a gente tem clareza da oportunidade que a gente tem no processo. Entregar serviços em BIM, e aí agora falando um pouco do decreto, quando a gente tem um decreto federal que faz com que o mercado se movimente e que as contratações já são todas em BIMs, a gente para pensar que, obviamente, nós temos que pegar essa metodologia, nós temos que estar preparados para o mercado. E aí, mais uma vez, estar preparado, utilizar a metodologia BIM é atender uma oportunidade. A gente está enxergando que as demandas de mercado estão movendo para esse processo. As licitações já estão saindo em BIM. Então implementar BIM é claramente uma oportunidade. Convido vocês a ficarem aqui comigo, sempre, de segunda a sexta, onde nós vamos discutir cada um desses assuntos. Quando a gente discutir cada um desses assuntos, a gente vai aprofundar cada vez mais nessa questão da oportunidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já perceberam que essa mudança de paradigma é para melhor. Essa mudança de paradigma é uma busca de conceito claro e direto dentro das eficiências das construções. É fazer com que as construções sejam cada vez mais assertivas. E se a gente faz isso de forma virtual, a gente evita erro em obra. A gente busca eficiências do processo. Beleza? Então, amanhã, na terça-feira, nós vamos ter um Papo BIM com a entidade, onde a gente vai falar claramente dos desafios que está sendo implementado o BIM na região. E, com certeza, a cada papo que a gente continuar, a gente vai falar também das oportunidades. Aproveito para falar para vocês aqui que o canal Criar BIM tem procurado trazer cada vez mais essa informação, esses conceitos que são importantes para a gente trabalhar. As oportunidades da metodologia BIM, em cada um desse procedimento. É importante a gente lembrar que toda mudança de paradigma, principalmente quando a gente está falando em mudança de gestão, precisa de todos os envolvidos. Vocês profissionais, e vocês coordenadores, vocês administradores, e você estudante, que está começando esse processo, que precisa entender da construção, também tem que entender essa oportunidade. Tem que entender que implementar BIM é um caminho que a gente não tem volta. E aí a gente precisa fazer isso juntos, de mãos dadas. Ok? Bem, e diante disso, eu tenho certeza que vocês entenderam todo esse caminho, todo esse processo, e aí eu faço esse convite, né? Bora caminhar junto nessa trajetória, vamos construir junto essas observações, essas mudanças, e perceber em cada etapa dos nossos projetos, quer seja na metodologia de CAD, ao implantar BIM, quais são as nossas eficiências. Nós vamos conversar, e como a gente já vem conversando várias vezes, como que a metodologia BIM diminui o meu homem-hora de trabalho de desenho, como ele faz com que o meu homem-hora seja mais eficiente, como ele faz com que eu tenha cortes mais precisos e detalhes mais diretos, como ele faz com que os nossos orçamentos fiquem mais assertivos. Então, isso é uma grande oportunidade. E essa grande oportunidade impulsiona o mercado. E nós fazemos parte do mercado. Maravilha? Então, eu aguardo vocês amanhã no Papo BIM, onde a gente vai continuar trazendo as informações externas do mercado, de cada oportunidade, de cada desafio que a gente tem nessa metodologia, para que juntos a gente possa perceber cada uma dessas mudanças. Ok? Bem, agora vamos partir aqui, então, para a parte prática da informação para vocês. Lembrando que
Aqui no canal, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente costuma colocar a agenda da semana, onde a gente faz as chamadas das informações mais importantes. Eu falo muito que esse canal é a nossa porta de entrada, e a porta de entrada onde a gente está colocando todas as diretrizes. Se você ainda não está lá, coloque, se cadastra lá para que você consiga ver essas informações e ver as nossas agendas. Então, nós estamos começando essa maratona, que vai durar 3 semanas, que vai ser sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, onde nós vamos conversar profundamente cada um desses detalhes do BIM, de cada uma dessa melhoria. Hoje a gente começou com uma revisão de novo para puxar aqui a corda para todo mundo perceber essa importância de trabalhar, essa oportunidade de trabalhar, ok? Então, aguardo vocês amanhã,